Olá, queridos, graça e paz. Finalizamos o Pentateuco e adentraremos hoje na segunda parte do Antigo Testamento, denominada pelos teólogos e historicistas da Bíblia como livros históricos. Essa segunda porção das Escrituras aborda o período que vai desde a entrada do povo na Terra Prometida, após a morte de Moisés, até quase chegar ao Novo Testamento. A narrativa dos livros históricos compreende um período de aproximadamente 900 anos. Vindo depois deles os 400 anos de silêncio, conhecidos como período interbíblico, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Embora o Pentateuco também seja história, ele difere quanto à ênfase. O Pentateuco enfatiza as origens, as alianças, as leis, enquanto os históricos enfatizam a história propriamente dita da nação de Israel. O Antigo Testamento conta com 12 livros históricos. Cronologicamente, eles estão divididos em 7 partes, que clarificam e ajudam bastante nosso estudo panorâmico. Por exemplo, em primeiro lugar, nós temos ali a conquista e a divisão da terra de Canaã, que é narrada no livro de Josué. Em segundo lugar, os juízes de Israel estão contidos nos livros de Juízes e Ruth. Em terceiro lugar, a narrativa do Reino Unido no período monárquico, que contam a história de Saul, Davi e Salomão, estão contidos em 1º e 2º Samuel. Quarto lugar, a monarquia do reino já dividido estão contidos em 1º e 2º livro dos Reis. Em quinto lugar, o período monárquico e o exílio do norte estão contidos no 1º livro de Crônicas. Sexto, a monarquia e exílio do sul, que narra a dinastia de Davi, estão no 2º livro de Crônicas. E, finalmente, o retorno do exílio se encontram nos livros de Esdras, Neemias e Ester. Queridos, vale salientar também que na Bíblia hebraica os livros históricos são organizados numa ordem bem diferente em relação às Bíblias cristãs. Por exemplo, os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias formam cada par um único livro. E na Septuaginta e na Vulgata de Jerônimo, 1º e 2º Crônicas são chamados de paralipomenos. Isto mesmo. Partindo agora para o livro de Josué, ele é o 6º livro da Bíblia. Josué foi o homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Ele foi o sucessor de Moisés. Inclusive, o livro que leva seu nome inicia-se assim. Olha só na sua Bíblia, em Josué capítulo 1, versos de 1 a 2. Vamos lá. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué capítulo 1, dos versos aí de 1 a 2. Josué, ele foi um homem temente a Deus. Sua firmeza, seu caráter, sua fé e coragem no Senhor proporcionaram a ele o presenciar de muitos milagres. Josué, por exemplo, viu as pragas do Egito, o atravessar do Mar Vermelho, a falha de uma geração em não entrar na Terra Prometida e as fraquezas humanas dos judeus no deserto. Josué, ao longo deste trajeto, fora sendo preparado, moldado e conduzido por Deus para liderar Israel. A liderança de Josué foi coordenada com o sacerdócio de Eleazar. Números capítulo 27, dos versos de 12 a 23 e Deuteronômio capítulo 3, dos versos de 21 a 29, nós temos essa narrativa. Na Bíblia hebraica, queridos, o nome original do livro é Safer Yehoshua. Seu nome significa Deus é salvação ou Jeová é auxílio. Com relação à autoria do livro, ela é incerta. Portanto, algumas partes sugere-se que foram escritas pelo próprio Josué.
Por exemplo, Josué capítulo 24, verso 26, nós temos ali uma narrativa. É mais provável que o livro tenha sido composto em sua forma final por um escriba ou editor posterior, principalmente no que tange à morte de Josué, no capítulo 24, dos versos de 29 a 33. Vale comentar também que várias seções ou porções do livro foram editadas e compiladas ao longo dos anos, depois aí da morte de Josué, claro. Com relação à data do livro, considerando o que já fora dito nos estudos do Pentateuco com relação aos anacronismos, se os 5 livros de Moisés foram escritos entre o período de 1440 a 1400 antes de Cristo, data aí mais comum oferecida na maioria dos comentários, eu sei que tem outras, mas essa é a mais comum. Josué, por sua vez, ele foi provavelmente escrito entre os períodos de 1400 a 1370 a.C. Ele cobre aí cerca de 20 anos da história de Israel sob a liderança de Josué. O propósito do livro é nos fornecer uma visão geral das campanhas militares para que a terra prometida por Deus fosse conquistada. A nação recém-formada dos filhos de Israel, que peregrinaram por 40 anos no deserto, que há mais de 400 anos estavam sem pátria, sendo escravizada pelos faraós egípcios, encontrariam agora descanso na terra que mana leite e mel. Porém, antes deste descanso, eles enfrentariam nesta última fase desafios que não seriam fáceis. Vamos olhar agora um pouco para a terra de Canaã, antes de ser conquistada. Canaã, ela era dividida em várias cidades-estados, ela não tinha uma organização governamental central. Ao redor desta cidade foram situadas comunidades que foram governadas por governos totalmente autocráticos e tiranos. Eram eles reis, chefes ou comandantes déspotas que chegaram ao poder pela força, autoritarismo ou pela violência. De acordo com Deuteronômio capítulo 7, verso 1, pelo menos 7 nações principais são citadas, que eram os heteus, gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Etimologicamente, o nome Canaã é alusivo a Cã, filho de Noé, ao qual se atribui a origem dos cananeus. Conforme o relato de Gênesis capítulo 10, Canaã seria a 12ª geração depois de Adão. Vejamos os nomes que se seguem. Adão gerou Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Quenã, Quenã a Malaléu, Malaléu gerou a Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, depois veio Lameque, depois veio Noé, Noé gerou a Cã, e Cã, por sua vez, gerou Canaã. Com relação à religião dos cananitas, eles eram povos politeístas e idólatras. O deus El era o principal deus deles. Ele era chamado também de Pai Touro. A deusa Astarote, esposa de El, e Baal, o deus Sol, eram também venerados pelos cananitas. A religião cananeia enfatizava a fertilidade, o sexo e o sacrifício de crianças. Moralmente falando, os cananitas eram pessoas completamente depravadas e anárquicas. Vejamos agora um pouco do conteúdo do livro. Josué contém 24 capítulos e 657 versículos. Os 24 capítulos do livro podem ser resumidos da seguinte forma. Em primeiro lugar, a introdução e conquista da terra prometida, que vão dos capítulos de 1 a 12. Em segundo lugar, as instruções para a distribuição das porções da terra prometida, que vão dos capítulos de 13 a 22. E, finalmente, o discurso de despedida de Josué e sua morte, contidas nos capítulos de 23 a 24. Vejamos agora a primeira parte do livro, que é a introdução e conquista da terra prometida, dos capítulos de 1 a 12. No primeiro capítulo, Deus ele concede a Josué as instruções iniciais da missão ou do chamado que ele terá pela frente. Vemos aqui que, apesar de todo o cenário, Deus não concede táticas mirabolantes de guerra
muito menos traça estratégias de como a conquista será realizada. Deus pede a Josué unicamente sua fidelidade, sua santidade e um coração quebrantado, contrito, um coração temente na presença do Senhor. E esta é a receita inicial para que ele não tenha medo e seja forte e corajoso. Tanto é que no versículo-chave do livro diz, olha só, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, dos versos de 8 a 9. Irmãos, dos versos de 10 a 18, Josué dá ordem aos príncipes do povo que se preparem, pois em 3 dias eles partiriam para cruzarem o Rio Jordão. Nessa primeira ordem, o povo responde de forma positiva e estimula Josué a prosseguir. Josué capítulo 1, dos versos de 16 a 17, que depois você pode ler. Depois deste aval, a invasão de Canaã começa então a ser realizada. No capítulo 2, dos versos de 1 a 24, o reconhecimento de Jericó é feito e desta vez apenas 2 espias são secretamente enviados. Josué pediu para que eles mantivessem a missão em segredo propositalmente. O motivo disso, eu acho, provavelmente que era para que não se repetisse o que ocorreu anteriormente na missão com os 12 espias enviados por Moisés. Você se lembra? Naquela ocasião, os 10 espias incrédulos conseguiram desencorajar o povo e só Josué e Caleb deram um bom relatório da cidade. Os 2 espias se hospedaram na casa de Raabe. E aqui nós temos uma linda história de como a graça e a misericórdia de Deus pode alcançar a quem Ele quiser. O texto ele diz o seguinte, olha só. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo, ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Josué capítulo 2, verso 1. Irmãos, todavia, a notícia de que os espias estavam na casa de Raabe chegou aos ouvidos do rei de Jericó. O rei, então, ele exigiu que Raabe entregasse os espias, o que fez com que ela escondesse os 2 homens sob as canas de linho que estavam secando no eirado. Quanto aos mensageiros do rei, Raabe deu uma pista falsa sobre o paradeiro dos espias, fazendo com que eles partissem rumo aos vales do Jordão. Após ela ter despistado os guardas do rei, Raabe então subiu no telhado para conversar com os espias. E foi ali que ela fez sua confissão de fé no Deus dos Hebreus. Ela disse o seguinte, olha só, segue comigo nas Escrituras. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes, o que ouvindo desfaleceu nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, porque por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2, dos versos de 9 a 11. Que tremendo, não é? Aqui, queridos, Raabe, ela fez uma súplica a favor de sua vida e, claro, de seus familiares.
Os espias concordaram com o pedido e combinaram que um cordão de fio escarlate pendurado em sua janela seria usado para sinalizar a sua casa, fazendo com que todos de sua família que estivessem no interior da casa fossem então poupados. Raabe desceu os espias pela janela, a mesma janela em que seria colocada a corda, e os aconselhou sobre o caminho que eles deveriam tomar. Josué capítulo 2, no verso 16. A missão dos espias termina com eles passando o relatório a Josué, um bom relatório dessa vez. Josué capítulo 2, verso 24. No capítulo 3, dos versos de 1 a 17, o povo atravessa de forma milagrosa as águas do Jordão. Assim que os sacerdotes, carregando a arca da aliança, tocaram os pés na água, o rio se abriu. Do capítulo 4 ao 5, nós temos a primeira conquista em Gilgal, a circuncisão dos israelitas e a celebração da Páscoa. Logo quando o povo entrou na outra banda do Jordão, o maná cessou. Deus estava mostrando ao povo que agora eles poderiam produzir seu próprio alimento. Que tremendo isto! Dos capítulos de 6 a 12, nós temos ali a conquista de Canaã, que se inicia com a destruição de Jericó. E eu gostaria agora de separar um tempinho para falarmos da cidade de Jericó. Jericó era uma cidade, uma das mais antigas do mundo. Sua primeira aparição se dá em Números capítulo 22, verso 1. Ela era cercada por uma muralha de aproximadamente 10 metros de altura e uma largura aproximada de quase 6 metros. Haviam casas sobre as muralhas. Jericó ocupava uma área de 13 hectares. Portanto, boa parte de seu povo vivia em suas redondezas. Eles se recolheram dentro dos muros, não desejando lutar contra Israel, devido ao medo que eles estavam sentindo por saber das façanhas, de tudo aquilo que Deus havia feito na vida do povo. Para que Jericó fosse destruída, Deus pediu 4 coisas ao povo. Olha só o que ele pediu: 7 sacerdotes, 7 trombetas de chifres de carneiros, 7 dias e 7 voltas no último dia. Em primeiro lugar, queridos, o povo de Israel deveria rodear a cidade durante 7 dias em silêncio. Os 7 sacerdotes iam à frente da arca tocando buzinas feitas de chifres de carneiros. Durante 6 dias, eles rodeariam a cidade apenas uma vez por dia. Porém, ao 7º dia, eles rodeariam 7 vezes e ao final da 7ª volta, o povo deveria gritar e invadir a cidade para a batalha, cada qual na direção em que se encontrava. O grito da vitória tinha um momento determinado para acontecer. É isso mesmo, nada feito aí fora da ordem. As muralhas foram milagrosamente derrubadas mediante a obediência e a fé aplicada do povo. Irmãos, quando Jericó foi tomada pelo exército de Josué, somente Raabe e sua família tiveram suas vidas poupadas. Posteriormente, Raabe e os integrantes de sua família tornaram-se israelitas naturalizados. Você pode encontrar essa narrativa em Josué capítulo 6, dos versos de 17 a 25. Confere lá depois na sua Bíblia. Nos capítulos de 7 a 8, é narrado o fracasso e o sucesso da batalha de Israel contra a cidade de Ai. Josué, ele viu o Jordão milagrosamente baixar suas águas. Venceu a Jericó com facilidade. Porém, quando eles saíram para enfrentar a cidade de Ai, eles foram derrotados por acharem que o exército era pequeno. Por menosprezar o desafio, Josué mandou apenas 3.000 soldados esperando uma vitória ali rápida. Porém, durante o ataque, os cidadãos de Ai revidaram. Os soldados de Israel fugiram e 36 homens morreram na batalha. Josué e os anciãos de Israel buscaram uma explicação de Deus, e Deus ensinou um outro princípio que eu e você nós precisamos levar muito, muito a sério. Irmãos, cuidado com o pecado. Ele parece bom, mas ele traz consequências desastrosas.
Acã era um dos soldados da tribo de Judá, e ele havia desrespeitado a palavra de Deus durante a batalha de Jericó, em Josué capítulo 6, dos versos de 18 a 19. Em vez de destruir as coisas proibidas e entregar os metais preciosos para o tesouro de Deus, Acã levou algumas coisas para a tenda dele. Ele escondeu uma capa babilônica, um pouco mais de 2 quilos de prata e cerca de 500 gramas de ouro. Talvez você pense assim, mas foi só isto? Sim, pecado é pecado. E as consequências deste pecado de Acã foram: além dos 36 homens mortos na batalha, Acã e toda a sua família e todas as suas posses foram destruídos. Uma vez que o pecado foi removido, o exército de Israel voltou à batalha. E a segunda batalha foi bem diferente da primeira. Deus acompanhou o povo e entregou aquela cidade com todos os seus 12.000 moradores nas mãos dos israelitas. No capítulo 8, dos versos de 30 a 35, é narrada a renovação da aliança no Monte Ebal e Monte Gerizim, trazendo à memória dos israelitas que a lei de Deus traz muitas bênçãos. Dos capítulos de 9 a 11, outras campanhas de conquistas são narradas e Canaã vai sendo milagrosamente entregue aos hebreus. E por falar em milagre, eu gostaria de abrir aqui um pequeno parêntese, como sempre, para falarmos, claro, de milagre. Em Josué capítulo 10, nos versos de 12 a 14, olha só o que diz, segue comigo. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. A minha pergunta aqui para você é a seguinte, deixa seu comentário aqui embaixo. Como poderia o sol ficar parado durante um dia inteiro? Nós sabemos que o sol não se movimenta em nosso sistema solar. É a Terra que gira em torno do seu próprio eixo e do Sol, ou melhor dizendo, uma órbita elíptica em torno do Sol. Essa volta da Terra em torno de si mesma demora aproximadamente um dia, ou para ser mais exato, 23 horas, 56 minutos e 4,1 segundos. Com relação ao texto, queridos, podemos ver que a narrativa não tem o objetivo de forma nenhuma de trabalhar a parte científica dos movimentos dos astros. O objetivo do livro de Josué é descrever o fato ocorrido na perspectiva de quem estava observando. E quando nós olhamos o sol, a impressão que temos é que ele se movimenta no céu. Tanto é que ainda hoje, em tempos modernos, nós dizemos o seguinte: o sol vai nascer ou o sol vai se pôr, quando o correto a se dizer é que a Terra está em seu movimento de rotação e a luz do sol vai deixando de incidir onde estamos. A verdade é que, sendo um eclipse ou que a rotação da Terra tenha parado totalmente, Deus milagrosamente o fez para que Canaã fosse totalmente entregue aos israelitas. E eu posso dizer mais do que isto: aprove a ele anular quaisquer possíveis efeitos catastróficos que eventualmente disso resultassem. O nosso Deus, queridos, é um Deus intenso. E mais do que este milagre mesmo, foi ele entregar seu único filho, o filho unigênito, na cruz do Calvário para nos salvar por meio de sua morte, mediante a fé nos conduzindo à vida eterna, ao lugar que mana leite e mel, que é o centro da vontade de Deus. Sem mais demoras, nós já estamos partindo aí para os finais, né? No capítulo 12,
o livro traz uma lista dos reis que foram derrotados por Israel. Agora, na segunda parte do livro, é tratada as instruções para a distribuição das porções da terra prometida, que vão dos capítulos de 13 a 22. Nessa sessão, queridos, Deus concede instruções a Josué, que já era avançado em idade. Provavelmente ele estava ali com cerca de 90 anos. As terras conquistadas até o dado momento são divididas entre as tribos e, após divididas, os levitas recebem porção delas para habitarem. E, finalmente, o discurso de despedida de Josué e sua morte, contidos nos capítulos de 23 a 24, que são aí os dois últimos capítulos. Nessa sessão é narrada a aliança de Josué com o povo em Siquém, onde, mediante tudo que ele viveu e experimentou em Deus, ele faz uma das declarações mais famosas e mais lindas de toda a Bíblia. Ele diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. No capítulo 24, verso 32, os ossos de José, que haviam sido trazidos do Egito, foram enterrados em Siquém, terra em que seu pai Jacó havia comprado por 100 peças de prata. O livro termina narrando a morte de Josué e do sacerdote Eleazar. Josué tinha 110 anos quando faleceu. O legado deixado por ele é narrado em Josué capítulo 24, no verso 31, que diz, olha só que lindo, gente, olha o legado de Josué. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. E assim, fechamos aqui nosso 6º livro da Bíblia. Minha intenção, queridos, é que estes estudos despertem em seu coração o desejo de conhecer mais e mais a Deus e conhecer também a sua palavra revelada. Nosso próximo livro, o 7º livro da Bíblia, será Juízes. Meu desejo é que Deus te abençoe ricamente e até o próximo Panorâmica 66, a Bíblia ao alcance de todos. Um grande abraço.